Olá pessoal, beleza? Vamos lá, enfim, né? A resolução da atividade avaliativa da semana 2 da disciplina de Estatística Aplicada, tá? Sem mais delongas, vamos aqui para a resolução da questão 1. Dica: para resolver todas as questões dessa provinha aqui, dessa avaliativa, vocês vão precisar de uma calculadora científica, de preferência que calcule fatorial, ou uma planilha do Excel, certo? Eu optei por fazer aqui usando apenas a calculadora científica, tá? E também a tabela, essa tabela, que é a tabela da distribuição normal padrão, que vocês encontram disponível para download ou visualização lá nos materiais de apoio, né? Que estão lá nessa semana, né? Importante usar essa tabela que é disponibilizada, tá? Temos alguns REAs aí, ou outras tabelas. Teve um REA aí que eu usei, que eu tenho que usar, que deu errado. Ele só considerava a parte positiva, não considerava a parte negativa. Então o ideal é que você use a tabela mesmo, tá? Isso aqui não é uma coisa que você decora, ninguém vai decorar isso aqui. Mas é uma coisa que é para consulta, certo? Vamos lá. Pergunta 1, vocês vão reparar que muitas perguntas o enunciado praticamente se repete, muda apenas os valores e muda qual tipo de probabilidade, né, que ele quer, se é um valor entre um tal e tal, se é maior que tal ou se é menor que tal. Então, mas assim, o jeitão de fazer é similar em todas, tá? Então aqui temos um preço de uma ação que está sendo acompanhado, né? E o preço médio é de 13,73, com um desvio padrão de 2,51, valores que eu grifei ali. Então aqui eu vou já escrever os valores que eu preciso para jogar nas fórmulas, né? Preço médio aqui, eu vou convencionar aqui com vocês, eu vou chamar de P médio aqui, um P com um tracinho em cima, tá? Se você quiser chamar de aquele trem que você encontra nos livros, eu não sei como é que se lê essa coisa aqui, né? Vocês fiquem à vontade, mas vamos convencionar aqui, até porque é meio chato escrever, isso aqui parece com U, é um N, não sei que diabo é isso. Eu vou chamar isso aqui de P, tracinho em cima, que vai ser o preço médio, tá? Então o preço médio da nossa ação aqui, não interessa qual, aqui no caso é a Vale, é de 13,73, tá? E o desvio padrão de 2,51. Desvio padrão eu vou também chamar de S. S igual a 2,51. Nos livros você vai achar desvio padrão, você vai achar um negócio que parece sei lá, nem sei descrever o que é isso aqui, parece uma frutinha, um figo, um pêssego. Minha mente viaja aqui, mas eu prefiro usar S do que esse negócio aqui que eu não sei falar. Então o desvio padrão aqui é 2,51. Considerando que a cotação da ação segue uma distribuição normal, calcule a probabilidade de a probabilidade de a ação ter valor de negociação maior do que 16. Então a dica é, já desenha a curva normal, tá? Já desenha a curva normal. Desenha essa curva, se vocês quiserem, faz um desenho padrão aí, imprime, xeroca, ou faz vários na mão aí, que você vai usar isso aqui muito aqui, tá? E é bom desenhar ou ter à disposição modelos aqui de curva padrão para poder facilitar a visualização do problema. Isso aqui fica muito mais fácil quando fica visual. É similar assim, não similar na forma de cálculo, mas o raciocínio do uso desse diagrama aqui, da curva normal para resolver o problema, é similar ao que a gente fazia quando usava diagramas de fluxo de caixa para resolver problemas de matemática financeira. Não ficava muito mais fácil resolver quando você desenhava o diagrama? Aqui também vai ficar muito mais fácil de resolver quando você desenhar
a curva normal e pintar aquilo que a gente quer, né? Aqui na curva normal já posso colocar aqui. A curva normal vai ter sempre esse jeitão, né? Aqui no meio, né, vai ser sempre o valor médio. Então aqui, no caso, é 13,73. Para cá diminui, né? Para cá aumenta, né? Sempre tendendo a infinito. A menos infinito, aqui a mais infinito, tá? Só que eu quero saber qual que é a probabilidade de ser maior do que 16. Então imagine que aqui nesse ponto, primeiro pontinho vermelho aqui, é o 16 reais, certo? Então de 16, 16,01, 02, 17, 18, né, tendendo a infinito, qual que é a minha probabilidade, né, dado que isso aqui é uma curva normal, né? É uma distribuição normal. Então eu quero saber essa parte aqui pintada, de 16 ao infinito, ou de 16 até aqui, né? Certo? Qual que é essa porcentagem de probabilidade? Então assim fica muito mais fácil, tá? Fica muito mais fácil. Outra dica é, como o valor de probabilidade que ele está pedindo, por exemplo, é um valor que é maior do que a média, no caso ele quer saber se que o valor é maior do que 16, ou seja, de 16 para frente, né? E a média da ação era 13,73, então com certeza a área de visualização vai ser aqui à direita da minha curva normal, considerando que ela é dividida em dois aqui, que a partir daqui são valores menores do que a média, aqui é menor do que a média e aqui é maior do que a média, tá? Não é valor negativo, é menores do que a média. Daqui para cá é menor do que a média e daqui para cá é maior do que a média. Então se o valor que ele está pedindo para eu verificar é maior do que a média, então com certeza vai ser desse lado direito aqui da nossa curva normal, tá? Só que eu não posso trabalhar com esse valor de 16 aqui lá na tabela. Se você for na tabela padronizada, não tem 16 aqui, tudo vai de 0, 1, 2, 3, vai no máximo a 3,9, tá? Então esse valor de 16 eu tenho que converter para um valor padrão, ou seja, converter ele para o Z. Lembra da formulinha do Z padrão, que a professora comentou? Então para você achar o Z padrão de 16, você usa uma formulinha, que é essa aqui. Eu vou deixar aqui a formulinha do Z padrão. O Z padrão é igual, vai ser uma razão, né, ao valor, aqui no caso você pode usar o valor de x ou o que você quiser, x, y, z, não, z que já está aqui, mas aqui eu vou chamar de p, um valor de p, não o p médio, o valor de p, um valor de p que eu quero encontrar, p qualquer, menos o valor médio, no caso aqui é um preço médio, dividido pelo desvio padrão, tá? Então vamos usar sempre essa fórmula de z para encontrar, né, os valores, para converter os valores que a gente tem para o formato padrão, para poder se localizar lá na tabela de distribuição normal, padronizada. Então aqui no caso o que eu quero encontrar? Eu quero achar um z para o número 16, para o valor de 16, né? Então o z de 16 vai ser 16, que é o valor que eu quero achar, né? Menos o valor médio. Qual que é o valor médio? 13,73, tudo isso dividido pelo desvio padrão, que é 2,51, certo? Vamos aqui na nossa calculadora, vamos acionar aqui nosso formato razão, né, na calculadora para facilitar. 16 menos 13,73, setinha para baixo aqui para ir para o denominador, dividido por 2,51, né? 2,51, que é o nosso desvio padrão, igual 0,943. Então aqui, né, vamos convencionar uma coisa, vamos sempre arredondar para duas casas, tá? Por que para duas casas? Se você olhar aqui na tabela padrão, só vai até a segunda casa, certo? Então vai ser alguma coisa, vírgula, no máximo até 0,9, né?
Então vamos sempre arredondar para duas casas. Aqui no caso, como deu 0,904, eu vou arredondar para 0,90, tá? Se fosse 9,05, aí ficaria ali no meio, né? Você poderia tanto arredondar para baixo quanto para cima. A partir de 0,906, 7, 8, 9, já arredondaríamos para cima, né? Então ficaria 0,91. Mas aqui, arredondando para baixo, é 0,90 mesmo, tá? Agora eu preciso converter, né? Achei aqui o meu Z padrão. E esse Z padrão vai me dar um valor lá na tabela. Qual que é o valor da tabela? O valor na tabela que corresponde ao 0,90, vamos achar aqui. Eu venho aqui pro é positivo, né? Não é negativo, então é nessa primeira página da tabela mesmo. 0,90, né? Se fosse 0,91, eu iria para essa parte aqui, mas como é 0,90, é aqui mesmo. Então 0,90 é esse valor aqui que vai para nossa fórmula, tá? Então é o 0,8159. Então voltando lá, isso aqui então é 0,8159, né, que é o valor da tabela para um Z padrão de 0,90. Parece complicado? Ah, não entendi o que é esse Z, não entendi o que é esse valor da tabela. Aqui tem que ser pragmático. Tem que ser pragmático. Anota o passo a passo, faz o que tem que fazer e encontra o resultado. A gente não é estatístico, a gente não é matemático, a gente não é analista de dados. A gente está usando isso aqui como uma ferramenta para a nossa profissão, né? E sabendo como executar isso já é o suficiente. Você não precisa nem saber da onde que vem isso aqui, quem foi Gauss, como que ele chegou nessa curva aqui, como que foi a cabeça do cara abençoado que inventou essa tabela. Para a gente não interessa, tá? Então tem que ser pragmático aqui. Eu mesmo não sei explicar direito, não. Então esse 16 aqui, que a gente converteu para um Z padrão de 0,90, lá na tabela ele corresponde a 0,8159. Ó, 0,8159. O que isso significa? Que significa que lá do menos infinito até esse primeiro pontinho vermelho aqui, nós temos 81,59% de probabilidade que isso tudo aqui, ó, ocorra. Só que eu não quero isso tudo aqui, né? O que eu quero? Eu quero daqui para cá, desse primeiro pontinho vermelho para esse segundo ponto vermelho aqui, né? Ou tendendo a infinito, na verdade, né? Nem precisaria desse segundo ponto vermelho aqui, porque é tendendo a infinito. Então eu preciso saber daqui, a partir de 16, tendendo a infinito, qual que é a minha probabilidade. Tá? Então, por padrão, a curva padrão, a área todinha dela é igual a 1. Eu quero saber só essa área desse trechinho aqui, a partir do 16. Se ela todinha é 1 e de menos infinito até esse primeiro pontinho aqui do 16 aqui é 81%, 81,59%, o que eu quero saber a partir do 16 é 1 menos isso aqui, né? Ou seja, essa diferença aqui, ó, que já está pintada aqui, ó, que está achurada aqui, ó. Então olha só como quando a gente visualiza na curva fica muito mais fácil de interpretar e resolver o problema. Então você sabe que vai ser um valor, que vai ser a diferença, né, de 1 menos isso aqui. Vai ser um valor, não vai ser um valor de 80 e tantos por cento, 90, não, vai ser um valor baixo. Porque é uma parte pequena aqui da minha curva, né? Imagina que isso aqui é um bolo, né? É uma parte pequena do bolo que eu quero saber. Então vai ser, para eu encontrar aqui a probabilidade, né, de que o preço seja maior que 16, vai ser igual a 1 menos 0,8159, que é igual 1 menos
0,8159, que é igual a 0,1841, que é igual a mais ou menos igual, né, aproximadamente 18%, né? Se multiplicar isso aqui por 100 vai dar 18,41, né? Só que nós não temos essa opção aqui, então a resposta certa aqui é 18%, certo? Olha aí, quem quiser printar, que print. Vocês podem rever o vídeo aí na velocidade meio, ou se eu falo muito devagar, você bota na velocidade 1,5 aí, é problema de vocês. Vamos para a próxima. Essa aqui já é um pouco diferente. Então essa aqui é o outro padrão de questão que caiu nessa atividade. Tem mais uma ou outra, uma ou duas aqui com o mesmo padrão. Só mudam os valores e o tipo de probabilidade que ele pede no final. Mas aqui envolve uma distribuição, um valor discreto, né? São valores discretos. Quando a gente mexe aqui com a tabela, mexe com a curva normal, nós estamos falando de uma distribuição contínua, né? Aqui já esse padrão aqui é a chamada distribuição discreta. Então aqui não dá para usar o conceito da tabela normal. É um conceito que era para ser mais fácil, mas acaba sendo mais difícil, na minha opinião, tá? Apesar de não usar a tabela normal, acaba sendo mais difícil porque envolve uma fórmula bem chata, que dentro dessa fórmula bem chata tem outra fórmula bem chata de combinação, e você tem que saber interpretar também. Então, e acabam sendo contas muito longas e que toma bastante tempo, e se você não prestar atenção, você erra, tá? Erra mesmo. Aqui o ideal era usar mesmo um software, usar o Excel. Como a professora, inclusive, ela usou para resolver questões similares a essa lá na videoaula. Mas aqui é o seguinte, vamos fazer na unha, porque a gente não sabe como é que vai ser na prova. A gente não sabe se a gente vai poder usar o Excel ou não. Eu duvido que vai poder. Eu duvido que vai ter uma calculadora que seja capaz de resolver isso aqui sem ser na unha. Vai ter que fazer, vai ser igual a matemática financeira. Para quem fez totalmente digital, igual eu fiz, que prometeram uma calculadora financeira, se deu mal. Colocaram a calculadora da Xuxa lá pra gente. E eu não duvido que vai ser diferente, tá? Vai ser a mesma coisa aqui. Espero que não, né? Mas enfim. Até porque eu não sei como é que eles vão fazer a questão do sistema. Se você tentar abrir lá um Excel, o sistema vai ficar acusando lá que você está usando um recurso externo e vai acabar bloqueando tua prova lá e você vai zerar na prova. Então eu vou considerar que não vai dar para usar Excel para fazer esse tipo de questão, que vai ter que usar a fórmula mesmo, tá? É uma fórmula bem chata, mas vamos usar. Já aviso que essa conta vai demorar. Esse vídeo aqui tende a dar mais de 1 hora só por causa dessas contas aqui, dessa distribuição discreta, tá? Então vamos lá. Aqui temos os seguintes valores, né? Está dizendo aqui que a pessoa quer fazer uma avaliação de audiência, não sei o quê, e ele sabe que a audiência bate 20% quando ele faz uma live, né? E o canal estava interessado em aumentar esse índice. Aqui não interessa, essa informação aqui é para confundir. Há algumas modificações, isso aqui também é para confundir. Então o que vocês precisam anotar aqui para vocês? Esse percentual, né, de 20%, que vai ser a nossa probabilidade de que isso aqui aconteça. Só um minuto. E o valor do N, que é a amostra, né, de entrevistados, e esse probabilidade de ser igual ou maior ou entre, ou ser menos alguma coisa. Aqui no caso é menos de 5 pessoas, tá? Qual que é a fórmula disso aqui? Então isso aqui, ó, já temos o N. Vamos anotar aqui as informações que nós temos. Nós temos um N maiúsculão, que é igual a 20.
nós temos um P de probabilidade de sucesso. Eu vou chamar o probabilidade de sucesso de Pzinho, de 20%, tá? E a probabilidade de insucesso, que vai ser o 1 menos P, deixa eu arrastar para cá, o 1 menos P vai ser 1 menos 20%, né? 1 menos 20%, né? Jogando lá para ou 100 menos 20%, né? 100% menos 20% é igual a 80%, certo? Então, por que é P e 1 menos P? Para ficar mais fácil o entendimento do porquê que se usou esse 1 menos P, vamos trabalhar com valor unitário. Porque uma coisa que peca, né, os instrutores lá, nossos facilitadores e professores da universidade, muitas vezes eles presumem que as pessoas sabem do que está sendo feito, mas nem sempre a pessoa sabe do que está sendo feito. Então, quando eu olhei isso aqui, 1 menos P, mas por que 1 menos P? Que diabo é isso? É porque quando a gente falar em 20%, na verdade a gente está trabalhando com valor unitário, é 0,20. Tá? E o 1 menos P vai ser o 1 menos o 0,20, né? Que vai ser igual a 0,80, né? 0,80, que é 20%, né? Passando para percentual, fica 20% de sucesso e de 80% de não sucesso, né? Esse não sucesso, para não ficar usando esse 1 menos P, eu vou chamar ele de Q. Tá? Para facilitar aqui o uso da fórmula. Isso aqui eu vou chamar de Q. Tá? Então Q é igual a 0,80 e o P é igual a 0,20. Tá? Estão captando? Parece complicado e é, tá? Mas é com muita prática, fazendo, refazendo, que a gente acaba pegando, tá? E o que ele pede? Ah, tá, e falta outra informação, né? O K. O K aqui vai depender do que ele está pedindo, né? Eu poderia falar que o K é 5, mas o K na verdade não é 5. Porque o que ele está pedindo? Ele está pedindo a probabilidade de ser menos do que 5 pessoas. Então o meu K para essa questão vai ser os valores que vão de 0 até menos que 5. Então o meu K vai ser, eu vou ter um K. Na verdade vai ser vários casos. Eu vou ter o 0, eu vou ter o 1, o 2, o 3 e o 4. Ah, mas tem que entrar o 0? Tem que entrar o 0 também. Então vai ser de 0 até 4. Porque ele quer saber a probabilidade de que menos do que 5 pessoas. Né? E por que vai ao 0? Porque pode ser que ninguém esteja assistindo. Né? Isso é uma possibilidade. Então eu vou ter que calcular todos esses... a fórmula usando todos esses casos aqui. Do K0, do K1, do K2, do K3 e do K4. É por isso que é muito chato de fazer isso aqui. Mas vamos fazer. A gente não desiste. E qual que é a fórmula? A fórmula que eu vou jogar tudo isso aqui é isso aqui, ó. A probabilidade, né, de você encontrar esse trem aí vai começar com uma combinação. Uma combinação de N e K. Então já começa essa dificuldade de fazer a combinação de N e K para cada um dos K, do K0, do K1, do K2, do K3 e do K4, vezes o Pzinho elevado a K, vezes, seria 1 menos P, mas para facilitar eu estou chamando de Q, o Qzinho elevado ao N menos K. Tá? E vamos ter que fazer isso para cada uma dessas possibilidades aqui, e ao final somaremos cada uma das probabilidades e vamos ter, né, a resposta. Tá? É similar, exatamente igual a uma questão que a professora resolveu lá na videoaula, tá?
só mudam os valores, tá? Se vocês quiserem fazer da forma como ela fez, usando a fórmula do Excel, é muito mais prático. Mas aqui eu quero que vocês sofram também. Vamos lá. Então, primeira coisa, para facilitar a minha vida, eu já vou calcular, porque aqui, só isso daqui, ó, isso aqui sozinho, já é uma outra fórmula, tá? Qual que é a fórmula disso daqui? A fórmula da combinação. Então, dividindo o problema aqui em partes, né? A combinação aqui de NK, não vou escrever de novo, né? Essa combinação de NK vai ser igual a N fatorial sobre K fatorial vezes N menos K, fecha parênteses, fatorial, tá? Então, vamos resolver primeiro primeira parte do problema aqui, que são todas as combinações de NK, considerando 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, primeira combinação aqui, isso aqui vai dar mais de 2 páginas, certeza. Combinação dentre 20, que é a minha amostra, dentre 20 entrevistados, combinação de 0 participando da live, né? Vai ser igual a 20 fatorial. Isso aqui dá um número gigantesco, tá? Mas é por isso que tem que ter a calculadora, senão não rola. Vezes 0 fatorial, que a gente sabe que 0 fatorial é igual a 1, né? Por definição. Vezes 20 menos 0. E o resultado desse 20 menos 0 também fatorial. Por sorte, de calculadora científica, nós podemos fazer isso, né, com certa facilidade. Dá trabalho, mas dá para fazer. Vamos colocar aqui no nosso padrão razão, né? 20. E onde que está o fatorial aqui? Nessa calculadora está aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui a bolinha. Está em cima aqui desse x elevado a menos 1 aqui. E como que eu acesso ela? Como esse x fatorial aqui está em azul, eu tenho que acionar pelo botão azul, que é o Shift. Então é Shift. Aí olha lá o sinalzinho de exclamação. Então é 20 fatorial, setinha para baixo, 0 fatorial vezes, abro parênteses, 20 menos 0, fecho parênteses, fatorial. Tá? Essa zoeira toda aqui dá 1. Tá? Nossa, então vai ser fácil, né? Vocês vão ver como vai complicando isso aqui. Outro fatorial. Lembrando que eu estou fazendo só essa primeira parte do problema aqui. Depois a gente vai ter que pegar cada um dos resultados e jogar na fórmula para poder achar as probabilidades de 0 até 4. Tá? Agora, a combinação de 20 e 1 vai ser 20 fatorial sobre 1 fatorial vezes 20 menos 1 fatorial. Uma dica, já está lá na tela da calculadora, não precisa refazer a conta toda de novo não, você refaz só as partes que mudou, né? Eu venho aqui, onde que está o meu del, apago esse 0, aqui é 1, aqui nesse zerinho fatorial é 1 fatorial, só mudou isso na fórmula. Então o resultado aqui agora é 20. Tá? Façamos para os demais. Eu vou dar um pause, vou escrever, para esse vídeo não demorar tanto, tá? Mas é só vocês seguirem esse mesmo procedimento, trocando na fórmula lá. Fiz para o 0, fiz para o 1, agora vou fazer para o 2, vou fazer para o 3 e para o 4, tá? Voltando lá, ó, fiz todas as contas, né? Então, combinação 20 e 0 dá 1, combinação 20 e 1 dá 20, combinação 20 e 2 dá 190, combinação 20 e 3 dá 1140, a combinação 24 dá 4.845, tá? Então a gente reserva esses valores, tá? E a gente vai jogar cada um desses valores nessa fórmula aqui, tá?
tá? Deixa eu até copiar ela aqui, porque eu vou ter que mudar de página, que já não coube aqui. Beleza? Agora é só jogar cada uma daquelas valores de combinação, né, na fórmula e fazer. Então, para o K igual a zero, considerando o K igual a zero, que a gente sabe, né, a gente já calculou que com o K igual a zero, essa primeira parte da fórmula tem que ser 1, né? Então vamos colocar assim, K igual a zero. Então vai ser 1 vezes, ou seja, toda essa parte aqui, ó, com o K0 dá 1, tá? 1 vezes o Pzinho. Quem que é o Pzinho lá na nossa fórmula? O Pzinho era 0,20, né? Resgatando aqui, ó, o Pzinho, 0,20. 0,20 ou 0,2, precisa colocar o outro zero, né? 0,2 elevado a... No caso aí tem que prestar atenção. Talvez eu comecei a fazer errado e talvez muitas pessoas estão errando nessa parte. Eu tenho que modificar o K para cada um dos cálculos. Eu tenho que colocar um K diferente, né? Que no caso aqui é o K0. Então é 0,2 elevado a 0, certo? Quando eu fizer para o K1 vai ser 0,2 elevado a 1. E assim por diante, tá? Então 0,2 elevado a 0. Você sabe que um número elevado a 0 ele vai dar 1, né? Vezes... Quem que era o Qzinho? O Qzinho, que era 1 menos P, né? É 0,80 ou 0,8. 0,8 elevado a N. Quem que é o Nzão? É 20. Vintão. Elevado a 20 menos K. Qual o K que eu vou usar? O K0. Tá? 20 menos 0. Calculadora. 1 vezes 0,2 elevado a 0. Onde que eu acho elevado aqui? É x elevado a y. Elevado a 0. Setinha para o lado, né? Para eu continuar minha conta depois da potência. Vezes 0,8 x elevado a y. Vou abrir um parênteses aqui. Ah, mas 20 elevado a 0 é 20 mesmo. Mas vamos escrever, porque vocês vão ver que vai ser útil para fazer as demais, usando a mesma estrutura daqui da calculadora. 20 menos 0. Fecha parênteses. Tá? Então isso daqui de cara dá 0,11529. Tá? Isso aqui é igual a 0,011529, tá? Achamos para o K0. Para o K igual a 1. Para o K igual a 1, a gente sabe que no K igual a 1, essa primeira parte da fórmula, né, a combinação NK, do 20 e 1, é 20. Então, para o K igual a 1, vai ficar assim, ó, 20 vezes 0,2 elevado a quem? Ao K, que é 1, vezes 0,8 elevado a 20 menos 1, que é o K, né? Não era N menos K, e o K agora que é 1. É isso, então é só fazer a conta substituindo aqui nessa mesma estrutura que está na minha calculadora. Aqui é 20 menos 1, aqui não é elevado a 0, é elevado a 1, e aqui não é mais 1 vezes, é 20 vezes, né? 20 vezes. Olha lá, já temos a segunda probabilidade aqui,
que é o 0,57646. Pegaram como é que é? Então, vou dar um pause aqui, vou fazer para os demais, para tentar agilizar um pouco isso daqui. Pronto, já fiz todas as contas aqui pro K3, pro K4, tá? Sempre substituindo os valores das fórmulas, tá? Correspondente ao K que a gente está fazendo e correspondente também à combinação que a gente já calculou lá na primeira parte da resolução. Certo? Repare que todas as probabilidades aqui dão 0, alguma coisa. Ó. No K0 deu 0,011, no K1 dá 0,57, K2 0,13, K3 0,20, K4 0,21. E os quebrados. Se você começou a fazer a conta, deu uns números maior do que 1, já está errado. Então procura ver os cálculos que você está fazendo algo de errado, tá? Então tem que ser sempre 0, alguma coisa, tá? Tá, mas o que ele quer saber? Lá, a pergunta original do problema, ele quer saber a probabilidade de menos de 5 pessoas estarem acompanhando a live. Por isso que a gente calculou de 0 até 4, que é menos do que 5. E agora a gente soma todas essas probabilidades aqui e vamos achar a probabilidade de que menos que 5 pessoas estarem assistindo essa live. Então a gente já vai vir na nossa calculadora e fazer essa soma. Vou dar um pauzinho aqui. Bom, joguei todos os valores aqui na calculadora. Atenção, tá? Eu falei, na hora que eu fiz a conta, esse valor aqui, ó, eu tinha informado que era 0,57, não, é 0,057, tá? Eu acabei copiando, eu já tinha feito essas contas aqui, tá? Eu tava só copiando, copiei errado, tá? Então, o K1 aqui, que é o 20 vezes 0,2 elevado a 1 vezes 0,8 elevado a 20 menos 1, é 0,057646, tá? Não 0,57646, como eu tinha mostrado poucos minutos atrás, tá? Então você soma todos esses valores, soma o valor do K0, do K1, do K2, né? Somou tudo aqui, ó. Jogou na calculadora, se jogar certinho não tem erro, tá? Vai dar um valor, também tem que dar um valor menor do que 1, né? Se já está dando maior do que 1, tem coisa errada. Então essa somatória toda aqui vai dar 0,629,647. Precisa de tudo isso de casa? Não, né? Isso aqui eu posso arredondar para duas casas, né? Vai dar 0,63, tá? Que é a mesma coisa que 63%, tá? Essa é a resposta certa dessa questão, 63%, tá? É trabalhoso, é chato, tá? Difícil, depois que você pega o jeito, não é. Mas que é chato, é. Tá? Achou muito complicado? Começa fazendo no Excel, você vai pegar o raciocínio. Depois você vai usando aos poucos as fórmulas de combinação e essa fórmula da probabilidade aqui geral para poder resolver esse tipo de problema aqui, tá? A próxima, ela é espelho da anterior, só muda os valores, tá? Aliás, muda os valores e ela é menos chata, que como ela quer saber o valor exato aqui, ó, da probabilidade de 5, ó. Qual a probabilidade de... Ele não quer saber mais do que 5, nem menos do que 5. Ele quer saber exatamente a probabilidade de 5 pessoas. Então, o meu K aqui vai ser exata só 5. Eu só tenho que calcular o K igual a 5 e já está resolvida a questão, tá? Só que, atenção que mudam os valores aqui em relação ao anterior, tá? O percentual aqui, ó, do índice, que era, na outra era 20, na outra era 20%, aqui é 10, tá? Aqui é 10%, e a amostra também muda aqui, que na outra era 20, a amostra aqui, ó, o N é 25, tá? Então, dados que nós temos aqui, ó, o N é igual a 25,
o Pzinho, né? Que seria a probabilidade de sucesso aqui, né? Que é o 10%, eu vou já chamar de em formato unitário, que é 0,1. E o 1 menos P, que eu já vou chamar de Q, vocês entenderam por que eu chamo de Q, né? Que é a probabilidade de insucesso. Eu já vou chamar de... Aqui é fácil, 1 menos 0,1, a gente sabe que é 0,9, tá? Ou seja, 10% de sucesso, 90% de insucesso. Tá? Resumindo isso aqui. E o K, a gente vai fazer o K igual a 5. É só esse K que a gente quer calcular, que é a probabilidade de 5 pessoas estarem acompanhando. Certo? Então, pergunta, né? A probabilidade de que o K seja igual a 5. Certo? Então, nós temos aquela fórmula, né? Maravilhosa, né? Que vai ter uma combinação. No caso aqui, 25, que é o N, e 5, vezes 0,1 elevado ao K, que é 5, vezes 0,9 elevado ao N, que é 25, menos o K, que é 5. É só isso, é só fazer essa conta e já vai achar o percentual, né, a probabilidade desejada aqui, tá? Primeira parte a gente tem que fazer essa combinação aqui, que é um pouquinho mais chata. A parte mais chata é só fazer isso aqui. Faz essa combinação aqui primeiro. Isso aqui vai ser igual a 25 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 25 menos 5 fatorial. 25 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 25 menos 5 fatorial. Dá 53.130. Não se assustem com o número, é isso mesmo, né? Vai jogando na fórmula, você vai ver que ele vai dar um número bem pequenininho. No final, né, o resultado vai ser um número bem baixo, menor do que 1. Então fica jogando aqui na fórmula 53.130 vezes 0,1 elevado a 5 vezes 0,9 elevado a 25 menos 5. Quanto que dá isso aqui? Já vou aproveitar que está aqui na tela. Isso aqui vezes... Não dá certo não. Não nessa calculadora. 53.130 vezes 0,1 x elevado a y. Para eu habilitar aqui a potência, elevado a 5, setinha para o lado aqui, para eu sair da potência, vezes 0,9 elevado, x elevado a y, abra um parênteses, que vai ser uma expressãozinha, 25 menos 5, fecha parênteses. Já está aí a minha resposta, 0,064 e uns quebrados. Isso aqui eu já posso considerar que é mais ou menos 6%. E essa é a minha resposta. Tá? Só lembrando, né, quem ainda engasga nisso aqui, 0,06 está em unitário. Isso aqui a gente faz vezes 100, baixar em percentual. Isso aqui vezes 100 dá 6 pontos e uns quebrados, né? Arredondamos para uma casa, para 0 casa, aliás, dá 6%, tá? Beleza? A pergunta 4, ela é
naquele outro padrão. Reparem que só temos dois padrões de questões aqui, né? Uma envolvendo variável contínua, uma distribuição contínua e distribuições com variáveis discretas, né? Quando as que tratam de preço de ação, você vai trabalhar com a variável contínua, então vai ter que usar a curva normal, né? E a tabela da distribuição normal padrão, tá? Aqui, deixa eu ver o que eu posso aproveitar aqui. Não aproveito nada, vamos fazer do zero. Então na 4, similar à primeira questão, né? Nós temos aqui uma ação que está sendo observada, temos um preço médio, que é de 4,42, temos um desvio padrão, que é de 0,46, considerar como uma distribuição normal, né? E ele quer saber agora a probabilidade do valor dessa ação estar entre 5,10 e 8,20. Essa aqui tem que tomar um pouco de atenção, e vocês vão ver o porquê, porque vocês vão ver que esse 8,20 aí é um valor muito acima da média, né? Se ele é muito acima da média, vocês vão ver que ele vai tender ao infinito lá. Vocês vão ver o porquê. Então o que nós temos aqui? Preço médio 4,42, o desvio padrão de 0,46, tá? E ele quer saber, o que ele quer saber? A probabilidade do preço dessa ação estar entre, ou seja, maior que 5,10 e menor que 8,20, tá? Então, é essa probabilidade que eu quero saber. Reparem que tanto o intervalo menor, o valor menor, quanto o maior, são maiores do que a média. Se esses dois valores são menores do que a média, são maiores do que a média, então o padrão da nossa curva, vou até copiar aqui, isso aqui eu posso aproveitar. Só apagar aqui, porque é outro valor. Certo? Então o que acontece? Eu tenho um valor médio. Ó, isso aqui para vocês interpretarem é fundamental, tá? O valor médio é 4,42, certo? 4,42 é o meu ponto médio aqui da minha reta. O que ele quer saber? Ele quer saber qual que é a probabilidade do preço estar entre 5,10 e 8,20. Ambos os valores 5,10 e 8,20 são maiores do que a média. Então os dois valores vão estar nessa parte aqui da minha curva normal, tá? Se fosse assim, entre um valor, por exemplo, de R$3 e 5, por exemplo, aí eu teria um 3 que é menor do que a média, que estaria mais ou menos aqui, e um valor de 5 que estaria mais ou menos aqui, certo? Então seria isso aqui que eu queria encontrar, que eu desejaria encontrar, mas não é o caso. O que eu quero é um valor que vai estar depois, tanto o valor menor do meu intervalo está depois da minha média, à direita da minha média, e quanto o valor maior também está à direita da minha média, tá? Então vai ser algo, talvez, aqui, ó, nessa faixa aqui, tendendo a infinito, e vocês vão ver por quê. Primeiro, vamos calcular
o Z padrão, né, para 5,10 e para 8,20. O Z para 5,10, né, convertendo 5,10 para o formato do Z padrão. A formulinha era preço, né, desejado, menos o preço médio, que é 4,42, dividido pelo desvio padrão, que aqui no caso era 0,46, tá? Fazendo essa continha, 5,10 menos 4,42 dividido por 0,46 é igual 1, lembrando que essa minha calculadora aqui, o ponto é vírgula, tá? Então, isso aqui não é 1 milhão, 1 bilhão, nada não. É 1,47 quebrado aí. Então, isso aqui eu já vou arredondar para 1,48. Lembrando que a gente vai arredondar sempre para duas casas, arredondando para mais, tá? Para poder consultar a nossa tabela da distribuição normal padrão, tá? Então esse 1,48 já posso ter lá na tabela, ó. Isso aqui na tabela vai corresponder a... Aí como é que eu consulto aqui, ó? É 1, então eu vou aqui no 1,4, né? 1,4, só que eu quero 1,48. Deixa eu pegar aqui, ó. 1,4. Aqui, ó, 1,48. Então é esse o valor que eu quero aqui, ó. 0,9306, tá? (0,9306). Tá, então 1,48 lá na tabela é 0,9306. E agora o Z padrão de 8,20. É 8,20? 8,20. Vocês vão reparar uma coisa. 8,20, que é um valor bem acima da média, menos 4,42, que é a média, dividido pelo desvio padrão, que é 0,46. Posso já só substituir aqui, né? Melhor fazer de novo. 8,20 menos 4,42. 8,20 menos 4,42. Já devia ter colocado, né? 8,20 menos 4,42 vai para a parte de baixo, dividido por 0,46. Dá 8,22 arredondando, né? 8,22. Agora, olha só. A nossa tabela padrão só vai valores até 3,9 positivo e 3,9 negativo. Opa, então me arrumaram uma tabela incompleta. Quero uma tabela que vai até o 8. Não tem, é isso aqui. Qualquer tabela que vocês forem encontrar só vai até o 3,9 mesmo. Porque acima disso você já considera, você já está tendendo a infinito. Tá? Então acima de 3,9, sendo uma distribuição normal padrão, já está tendendo a infinito. Tá? Então esse valor aqui de 8,22, a gente já considera que ele tende ao infinito, tá bom? Ele tende ao infinito, então eu não preciso nem pegar o valor máximo lá da minha tabela, que não vai dar em nada. Isso aqui já tende ao infinito. Então, o que eu quero saber é essa parte aqui, ó. A partir desse valor aqui, que eu sei que é, lá na tabela é 0,9306, que significa isso? Que lá do menos infinito até esse ponto aqui,
é 93,06%. Só que eu não quero saber esse 93,06%. Eu quero saber depois, ó, essa parte aqui. Certo? Então, como é que eu faço? Calculo aqui agora a minha probabilidade, ó. Probabilidade de que o preço seja maior que 5,10 e menor que 8,20 é igual a 1 menos, não precisa parente, né? 1 menos 0,9306, né? Que é só essa diferençazinha aqui do total da área, da minha curva normal, tá? Isso aqui vai dar 1 menos 0,9306. Isso aqui dá 0,06, que é mais ou menos 6%, tá? 6%. Essa é a resposta. Aliás, desculpa, né? 6 não, porque é 0,69 ali, né? 0,69. Isso aqui é... Já posso arredondar para mais. Já projeto aqui. 7%. Né? Razoável, né? Resposta 7%. Se tivesse um 6,9%, colocaríamos, mas não é. Se não tem, então é 7% mesmo. Arredondamos para cima. Certo? Pergunta 5, no mesmo padrão de preço, encontrar o preço, só que dessa vez ele vai pedir um intervalo ali, né? Então vamos lá. Mesma coisa, temos um preço médio, que é 39,94. Temos um desvio padrão, que é 1,90. Ele quer saber o que? Ele quer saber a probabilidade de que o preço dessa ação esteja entre 35 e 43. Olha aqui, ó. Calcule a probabilidade de a ação ter o valor de negociação entre 35 e 43. Então ele tem que ser maior que 35 e menor do que 43, tá? Aí a gente vai fazer o mesmo procedimento, calcular o Z padrão para 35, que é igual a 35 menos o preço médio, que é 39,94, dividido pelo desvio padrão, que é 1,90. Isso aqui dá 35 menos 39,94 dividido por 1,90 dá menos 2,6. Então, se o meu Z, já tem aqui um Z que deu negativo, você já sabe que lá na curva padrão eu vou ter um valor que vai estar a ser verificado, né? Um valor que vai estar na parte esquerda da minha curva, tá? E o Z padrão para 43. 43 menos 39,94 dividido por 1,90. Certo? Dá 1,61. 1,61. Vou lá na minha tabela, vou achar aqui o valor correspondente a esse 2, menos 2,6 e para 1,61. Então esse menos 2,6 na tabela vai ser igual
as partes negativas estão na página 2 aqui da tabela, tá? Menos 2,6. Redondinho, né? Já está aqui, ó. Menos 2,6. 0,047. 0,047. E para 1,61 positivo, né? Tá na primeira página. 1,6, mas não é 1,60, é 1,61. Então tá aqui, ó. 1,61, 09463. Isso aqui na tabela corresponde a 0,9463, tá? Desenho a minha tabelinha ou posso copiar de alguma outra. Vou copiar essa aqui. Ficou tão bonitinha, dá uma preguiça de fazer outra bonitinha igual essa. E só apago os excessos aqui que não me interessa. Isso aqui, uma borrachinha. Então qual que é o meu valor médio para jogar aqui, já para me ter uma boa referência aqui na minha tabela? O valor médio que fica aqui é 39,94. Então eu vou querer fazer uma checagem que vai ser, qual que era a checagem? Que era maior que 35, ou seja, esse 35 aqui ele é menor do que a média, então o 35 vai estar em algum lugar aqui, ó. Tá? Esse 35 vai estar em algum lugar aqui. E o 39, não, e 43, né? E o 43 vai estar em algum lugar aqui. Esse 43, né? Que depois de convertido para o Z padrão e consultada a tabela, esse 35 aqui, né, corresponde lá na tabela a 0,047, né? E esse 43 corresponde lá na tabela a 0,9463. Só que atenção, ele está perguntando a probabilidade que o preço da ação esteja entre 35 e 43. Então eu pinto, façam sempre isso, ó. Pintem não o que eu quero, o que eu não quero saber, pintem o que você quer saber, tá? Nos outros problemas eu queria saber lá a cauda ou o bico aqui do trem aqui, né? Só que o que eu quero saber agora é o miolo e descartar as pontas, certo? Muita atenção agora aqui nessa conta, que talvez muita gente tenha errado aqui, porque isso aqui a princípio parece algo fácil, mas pode se complicar. Deixa eu passar isso aqui para cima para dar espaço. Sendo a probabilidade a ser calculada de que o preço esteja entre 35 e 43, o cálculo a ser efetuado é, se eu quero saber só esse miolo aqui, vai ser sempre um menos, tá? Começa sempre com um menos. Só que vai ser um menos, vou abrir um colchete aqui, vocês vão ver por quê. 0,47, eu quero tirar essa primeira, aqui eu vou pintar de outra cor. Então eu quero tirar isso aqui fora, e depois eu quero tirar isso aqui fora. Como é que eu tiro? Uma das formas de fazer é assim como eu vou fazer. Tem um outro jeito que talvez alguém possa entender que é mais fácil. A forma algébrica direta aqui na fórmula é assim. Um menos abre um colchete.
retomando aqui, tive que dar um pause, então é 1 menos, abro um colchete, 0,0047 para poder tirar essa primeira caldinha aqui, essa primeira pontinha. E agora eu vou, como está dentro do colchete, eu vou fazer um mais aqui, vocês vão entender o porquê. Mais, não vai caber aqui, vou pôr aqui embaixo. 1 menos 0, esse 0,94 aqui, ó. 1 menos 0,9463. Tá? Resolvendo isso daqui, já vai estar a resposta, tá? Mas talvez algumas pessoas podem não entender o porquê que eu fiz dessa maneira. Eu vou tentar explicar. Vamos só jogar aqui na calculadora. 1 menos, abro um parênteses, 0,0047 mais, abro outro parênteses, 1 menos 0,9463. Fecho esse, fecho de novo. Igual, isso aqui dá igual a resposta final, que é de 0,94, que é igual a 94%, tá? Essa é a resposta correta dessa questão. 94%. Por que que eu fiz 1 menos 0,047 mais 1 menos 0,9463? Porque é uma conta dentro da outra, é uma expressão dentro da outra mesmo, né? Para facilitar, fazendo o desenho fica mais fácil sempre. Lembrando que o que eu quero tirar aqui, eu quero saber do total da área da curva total, eu quero tirar esse pedacinho aqui e esse pedacinho fora aqui, tá? Como eles têm tamanhos diferentes, né? Eu preciso saber o quanto que é o valor desse aqui, que eu já sei que é de menos infinito até essa ponta aqui, dá 0,047%. Agora, dessa pontinha aqui, do 0,94% até infinito, quanto que dá? É por isso que eu faço 1 menos, né? Essa pontinha aqui, ó, é 1 menos 0,9463. E essa pontinha aqui já é o 0,047 mesmo que está aqui, tá? Então, o total da área da curva, que é 1, menos essa pontinha aqui, essa parte A aqui, vou chamar essa aqui, essa parte A, e menos essa outra parte aqui. Mas por que que eu coloquei mais aqui? Porque é 1 menos tudo isso aqui, então eu tenho que somar, né? Concorda? Se eu quero fazer 1 menos, abre um colchete, tudo que está aqui dentro do colchete, então eu somo aqui. Quanto maior for o número aqui, menor vai ser o resultado aqui, certo? Então é 1 menos A mais B, tá? Então isso aqui vou chamar de B, ó. Tá, eu sei que tá um pouco confuso, mas é assim, tá, gente? Não tem outro jeito de fazer, a não ser que você consiga enxergar de uma outra maneira mais intuitiva do que eu. Essa aqui foi uma das que eu tive que pensar um pouquinho a mais, tá? Gastar um pouco mais de tutano para poder resolver, tá? Mas é isso, tá? Não tem... Você pegando esse macete aqui de desenhar e enxergar aquilo que eu quero excluir ou somar, no caso, fica muito mais fácil. Então, eu tenho um todo, eu quero tirar essa parte mais essa parte. Então, é por isso que eu faço 1 menos essa parte mais essa parte. Tá? Resposta 94%. E a última pergunta não é complicada, mas essa aqui para você ver, né? Eu acabei errando, tive que refazer lá depois que eu percebi a besteirinha que eu fiz, mas não é difícil não, é uma das mais fáceis. É similar às outras que envolvem preço de ação, né? Eu tenho aqui um preço médio, que é
51,91. Eu tenho um desvio padrão que é de 5,68 e eu quero saber a probabilidade de que o preço dessa ação seja menor do que 45, tá? Menor do que 45. Então tá aqui, ó. Probabilidade que o preço seja menor do que 45, tá? Mesmo procedimento, tá? Mesmo procedimento. No caso aqui, reparem, eu preciso só calcular o Z padrão de 45, né? Porque não tem um intervalo de tanto a tanto. Eu só preciso saber o Z padrão, tá? O Z padrão de 45, que vai ser 45 menos 51,91 dividido por 5,68. 5,68. Resolvendo, 45 menos 51, já viram que vai dar um valor negativo, né? 51,91 dividido por 5,68, que é o meu desvio padrão. Isso aqui dá 1, arredondando para duas casas, 1,22, tá? Aliás, menos, né? Menos 1,22. Não esqueçam do sinal, não muda tudo. Menos 1,22. Indo lá para nossa tabela, na página 2, que tá os negativos, né? O menos 1,2, tá aqui menos 1. Menos 1,2, só que eu quero saber até o 22, que tá aqui, ó, né? Menos 1,2, então o valor que eu quero da tabela é o 0,1112. Então isso aqui lá da tabela, 0,1112, tá? Vamos montar a nossa curvinha. Deixa eu pegar uma mais limpinha. Agora o valor é negativo, né? Então é lá do outro lado da curva. Meu valor médio é 51,91. Ele quer saber. Primeiro, vamos marcar lá. O 45 vai estar em algum ponto aqui, né? Em algum lugar aqui vai estar esse 45. Talvez um pouco mais para cá. Não importa. O importante é saber que esse valor, como ele é menor do que a média, ele está à esquerda, lado esquerdo aqui da minha curva. Então o meu 45 vai estar mais ou menos aqui. Convertendo para o Z padrão vira menos 1,22. Consultando a tabela, chega no valor percentual aqui, né? Unitário, né? Percentual não, valor unitário de 0,1112. O que eu quero saber? Eu quero saber o quê? Eu quero saber isso tudo aqui? Não. Eu quero saber a probabilidade do preço da ação ser menor do que 45, né? Lembrando que para cá diminui tendendo a infinito, né? E para cá aumenta tendendo a infinito. Infinito, meu 8 deitado aqui. E aqui também. Então eu quero saber aqui, ó. Essa parte que eu quero saber, tá? É isso que eu quero saber. De menos infinito até esse ponto aqui, no 45, no preço de 45,
Que valor que eu tenho lá da minha tabela normal? Esse valor aqui é o 0,1112. Essa já é a resposta, tá? Não preciso fazer mais nenhuma conta. Tá, então isso aqui corresponde a 11, mais ou menos, né, 11%, né, arredondando para 0 casas, tá? Eu até errei isso aqui, eu fiz 1 menos isso aqui. Não, seria 1 menos isso aqui se eu quiser saber mais que 40, um valor maior que 45. Aí sim seria 1 menos isso aqui. Como eu quero saber valores menores que 45, então é essa faixa aqui, ó. Então, vindo lá do menos infinito até aqui, é esse valor aqui já pronto, já 0,1112, que é a mesma coisa que 11,12%, que arredondando para 0 casas é 11%, e essa é a resposta certa dessa questão. Beleza? Semana densa, semana com um assunto que é um pouquinho complicado, que envolve, né, análise combinatória, que envolve cálculos com fórmulas grandes e cálculos chatos de fazer. Mas é isso, né? Tem que praticar. Em 1 hora a gente consegue fazer no automático. Eu ainda estou tendo que olhar tudo aqui, as anotações, as fórmulas, é natural, né? E vamos que vamos. Beleza, pessoal? Então, bora pra cima. Semana 3 já está aí disponível. Nem sei do que se trata ainda, né? E espero que todos tenham uma boa semana e bons estudos.